Olá pessoal, aqui é o professor Felipe Cardoso. Eu quero mandar aqui um grande abraço para o amigo Ivan Elias, para o pessoal de Juiz de Fora e principalmente para todos que acompanham o Toque de Bola. É um prazer imenso participar deste bate-papo sobre Copa do Mundo. Vamos lá, eu recebi aqui algumas perguntas, que o Ivan me mandou e vou tentar contribuir um pouquinho sobre o meu ponto de vista sobre cada uma delas. Observou alguma situação tática e ou inovação que chamou sua atenção até aqui? Bom, uma das questões que mais tem chamado a atenção é a crescente flexibilidade tática das equipes. Nós temos visto seleções alternando sistemas durante a própria partida e sem a necessidade de substituições. Isso é algo cada vez mais facilitado pela versatilidade dos atletas que nós temos. Além disso, muitas equipes têm utilizado estruturas híbridas, atacando com base em um sistema e se defendendo em outro. E outro aspecto muito interessante é a forte utilização de pressão coordenada logo após a perda da posse de bola, onde os atletas têm buscado recuperar a bola rapidamente em zonas mais avançadas do campo. Vamos lá para a segunda pergunta. Este aumento do número de seleções, de 32 para 48, viu como positivo ou negativo até aqui? E por quê? Bom, eu vejo assim muitos aspectos, mas mais aspectos positivos do que negativos. A ampliação, de certa forma, ela permite uma maior representatividade no futebol mundial, dando oportunidade para países que dificilmente conseguiriam uma vaga no formato anterior. Isso contribui para o desenvolvimento do esporte em diferentes continentes e gera histórias interessantes, dentro da própria competição, como a gente está vendo, por exemplo, com a seleção de Cabo Verde. Evidentemente que existe o risco de um desequilíbrio técnico maior em alguns confrontos, mas no balanço geral acredito que a inclusão e expansão do alcance global da Copa são ganhos importantes para o futebol. Vamos lá para a próxima pergunta. E a seleção brasileira? Acredita que o time possa evoluir a ponto de chegar até a decisão da Copa? Essa é a pergunta que vale R$ 1 milhão. Vamos lá. São muitas variáveis que a gente precisa considerar, mas eu gosto de ser otimista. Então eu acredito que sim. O Brasil ele possui um elenco com muita qualidade individual e a capacidade de crescimento ao longo do torneio. Historicamente, grandes seleções nem sempre iniciam uma Copa em seu nível máximo e elas vão evoluindo durante a competição. Claro que ainda existem alguns aspectos a serem ajustados, especialmente em termos de consistência coletiva, tomada de decisões, e principalmente em momentos mais decisivos, mas eu vejo potencial sim para que a equipe alcance fases finais aí e tente ali disputar uma final de Copa do Mundo e quem sabe trazer o título para a gente. Vamos para a última pergunta. Acredita que a atuação da vitória sobre a Escócia muda a perspectiva da seleção ou ainda é cedo para ver dessa forma? Bom, a vitória sobre a Escócia certamente ela melhora a percepção em relação à seleção, principalmente pela forma como a equipe se comportou em campo, mas mais do que o resultado, alguns outros aspectos coletivos, como a organização sem bola, a intensidade na recuperação da posse, e determinadas soluções ofensivas que nós observamos são sinais bastante positivos. Ainda assim, há espaço para evolução. E o fator tempo segue sendo uma preocupação relevante. Em torneios curtos como a Copa do Mundo, a consistência das atuações diante de adversários de diferentes níveis em contexto de maior pressão é fundamental. E nesse sentido eu considero que estamos no caminho certo, mas é necessário sempre manter os pés no chão, pois cada adversário exigirá um nível elevado de entrega e concentração. Bom, pessoal, eu agradeço mais uma vez o convite e reforço aqui o meu abraço para todos os amigos aí do Toque de Bola de Juiz de Fora. Até mais.